quando eu tenho conhecimento, a coisa mais maravilhosa é saber onde eu estou. Para quem tem filhos, gente, esse conhecimento aqui do CTN para vocês vai ser surreal, né? Porque eu sei muitos de vocês aqui têm filhos de fase de 0 a 7, outros de 7 a 14, outros de 14 indo para 21. Então, entenda que cada fase do filho de vocês e cada fase que vocês viveram construíram quem vocês são. Vamos dizer que lá no início da vida, de 0 a 7 anos, onde a gente está no ninho, a gente sofreu um abandono, uma rejeição, a gente não se sentiu acolhida, onde vieram os traumas, onde vieram a dor emocional. Porque, assim, olha como bate até mesmo com a constelação aqui, ó. A gente tem o pertencimento de 7 a 14 anos, a gente sente que aquela família é a nossa família, é onde a gente se sente seguro e é onde a criança se identifica com a energia do pai. E você imagina uma criança que cresce sem a figura paterna, o quanto essa distorção começa a influenciar na vida dele, na concretização de quem ele é. De 0 a 7, a criança está montando ali a personalidade dela, como que ela vai ser, ela vai aprender com os pais. Então, nós temos um caminho a seguir, então a gente precisa entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso saber nessa fase da minha vida. A minha vida já passou, já passei dessa fase, bacana, mas eu tenho crianças, tenho filhos, para quem é professor tem alunos, para quem é mãe tem aí os seus filhos, então é muito importante a gente entender em que fase nossos filhos estão vivendo. Muitas vezes a criança ela vem para uma terapia porque ela está ali vivendo um tumulto dos pais, a cabecinha dela não está dando conta, e os pais não se conhecem, não sabem como agir com aquilo, então a criança ela acaba muitas vezes sendo um acúmulo, é dali onde vai vir a ajuda. Quando as crianças vêm para a terapia, quem tem filho em terapia comigo sabe, eu atendo a criança num período e depois eu começo a atender mãe, o pai, por quê? Porque a gente precisa ajudar os pais a ter uma visão ampla para que aquela criança ela consiga se desenvolver. Então, esse material, como vocês vão receber, eu não vou me parar muito nessa primeira etapa, tá? Porque eu quero chegar mais nessa outra parte, onde eu acho que a maioria de vocês estão, né? Dos 21 aos 28, 28 ao 35, 35 ao 42, que é onde a gente começa a ser convocada, a vida nos convoca a levar a vida a sério. Exemplo, lá dos 20, essa faixa de 28 anos é onde nós seguindo CTNs, tá, gente? Não estou dizendo que todo mundo é assim. Eu sou uma pessoa fora dessa regra, porque eu fui mãe aos 16, né? Então, é onde eu estaria fazendo uma outra coisa, eu não vivenciei, e aí eu vou vivenciar isso depois. Então, a gente precisa sempre ir voltando, né, para a gente entender qual fase eu não vivenciei. Então, a maioria de vocês aqui está na faixa de 35 a 42, né? Onde é nessa parte onde a gente precisa visitar os ciclos anteriores para ver se eu já passei dessa crise, porque tem gente que está com 35 a 40 anos que ainda está vivendo crise dos 30 anos. Está lá com crise de autenticidade, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero para a minha vida. Então, ainda está perdido. Então, precisa parar para poder reconstruir e começar a vivenciar a vida adulta, porque a vida adulta começa aos 28 anos. Adulta mesmo, onde você está maduro para poder fazer as suas escolhas, construir uma família, ser pai, ser mãe, né, saber a tua profissão. Só que a gente é jogado para a vida muito cedo. Criança com 6 anos de idade está indo para uma escola de primeiro ano onde ela não está madura. Psicologicamente, emocionalmente, ela não está pronta para essa vivência. E ela é antecipada, ela
ela carrega uma carga de antecipação de algo que ela não tem ainda. Aí onde começa a aparecer as crises de ansiedade, os déficits de atenção, as hiperatividades, porque a criança está na época de quê? De correr, de brincar, de pular, só que nós vivemos dentro de uma cultura. Nós vivemos dentro de uma regra onde pede que nós coloquemos os nossos filhos na escola muito cedo. Uma criança vai para uma escolinha com 3 anos, porque a mãe tem necessidade de trabalhar. Então, assim, a criança não está vivendo aquilo que ela deveria viver dentro da família, porque os pais também não têm esse suporte, porque precisa trabalhar. Percebe o quanto a gente vai tumultuando? Então, se a gente olhar para a teoria dos setênios e aplicar na nossa vida, a gente vai ver quantas lacunas a gente precisa recuperar, puxar ali, ó, recuperar para que a gente possa dar conta de chegar no eixo da idade que a gente está, certo? Porque dos 42 anos em diante, a gente precisa ter vivido os ciclos anteriores, não dá para arrastar com a barriga, não dá, porque aí começa a pesar, é uma fase muito complicada, porque a primeira fase, gente, é a fase do corpo, até os 21 a gente está no corpo físico, dos 21 até os 42, a gente está no processo da alma, que é a nossa conexão com o divino, com a espiritualidade, com o conhecimento sobre a vida, sobre o conhecimento dos mistérios da vida. Porque quando a gente passa dessa fase, a gente vai para os últimos setênios. Não significa que a gente vai morrer com 63, tá, gente? Isso aqui tem coisa mais atualizada também que eu coloquei aqui para vocês. Mas é a terceira fase, porque são 3 grandes fases. A primeira, a segunda, a terceira. A primeira é o corpo físico, a segunda é a alma, e a última é o nosso atuar na vida. Então, a gente precisa entender aqui a idade que a gente está. Exemplo, quem está dos 42 indo para esse setênio dos 49 anos, precisa entender como foi moldado a tua vida lá para trás. Que tem muita coisa que você precisa deixar e romper. Precisa romper. E romper é sair da zona de conforto. É a dor de deixar aquela fase. Ah, meu Deus, mas eu aprendi assim. Ah, mas a vida sempre foi assim. Ah, mas a minha mãe fazia assim. Minha avó fazia assim. É a hora da gente tomar decisões e romper. Aí entra o sistêmico também. Romper com padrões que dá uma reprodução de sofrimento. Não é dor, é sofrimento. A dor é para romper. A gente rompe e constrói uma nova realidade, saindo ali da zona de comodidade. De conforto não tem nada. Tá? E para a gente poder entrar nessa visão dos 49 aos 56 anos, que é a hora da aceitação. Do nosso lugar que a gente ocupa no mundo, a aceitação não é a acomodação. É saber o que nós viemos fazer aqui e nos preparar para a nossa velhice. Porque a nossa velhice chega. A nossa maturidade vai chegando. E como que a gente vai se preparar para isso? Onde muitas pessoas estão negando a velhice. Né? Nada contra a plástica, nada contra nada. Gente, a gente tem que se cuidar mesmo. Mas é cuidar para viver bem, não cuidar para negar a idade. Entendeu? E aí, quando a gente chega na fase, que é a fase dos 63 anos e diante, que é onde o Rudolf Steiner ele morreu com 64, porque ele acreditava também, né, que a partir daí já fez o... Aí vai muito da crença da gente também, né? Ah, já fiz o meu legado, e o que eu tinha que fazer aqui é isso, então já posso ir. Então, ele se disponibilizou para ir embora. Ele fez, ele chegou no final, onde o Criador chamou, e ele foi embora. E foi muito interessante ler a biografia dele, onde ele para, sabe que aquele é o momento dele, e simplesmente respira, dá um suspiro e vai embora. Então, para a gente ver o quanto a gente, quando tem o conhecimento de nós, da gente, o quanto está faltando um L aqui, tá, gente? É saúde, cuidar da saúde mental. É nessa hora que a gente precisa, para não entrar na demência, para a gente não entrar nos esquecimentos da vida, nos Alzheimer, que a gente não precisa, nós não estamos condenados a isso. Podemos morrer, sim, tranquilamente, como um passarinho, simplesmente o coração para, a gente respira e vai embora. Olha que coisa linda, olha que passagem deste plano físico para o plano espiritual fantástico. Só que a gente não lida bem com isso. O ser humano não lida bem com a morte.
entendeu? Aqui tem uma explicação bem minuciosa do que cada fase vocês vão entendendo, tá? Então, deixei bem explicadinho aqui, ó, bem explicado mesmo para vocês entenderem. E aqui, ó, tem outra parte bem explicada. E aqui vai até, ó, até o 12º setênio. Olha que maravilha. Que isso aqui já é mais atualizado, porque hoje a expectativa de vida já é muito maior do que na época que Steiner morreu. Ele morreu em 1925. Hoje nós temos uma expectativa de vida 120, não declarado já, né? Mas a gente vai procurando lá na Índia, Japão, começando a pesquisar, as pessoas vivem bem. Por quê? Porque elas já têm um conhecimento e ela aplica o conhecimento na vida dela, certo? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês lerem, porque é material para vocês estudarem mesmo, tá? Para vocês lerem. Então, o setênio é há 7 em 7 anos, mudamos a nossa energia, e eu vou explicar para vocês o setênio junto com a numerologia, tá? Então, aqui, ó, aquele que domina os outros é uma pessoa forte, mas aquele que domina a si mesmo, ele é poderoso. Palavras de Lao Tse. Então, a gente, tendo o conhecimento, a gente deixa de ficar achando que tudo acontece ao acaso. Porque tem gente que fala, nossa, tal ano foi maravilhoso para mim. Mas ninguém para pensar como que era aquele ano, o que eu fiz, quantos anos eu tinha, que época da vida eu estava, o que eu estava vivendo, qual era a minha idade, ninguém para pensar. Quando a gente para pensar, a gente fala, nossa, quanto conhecimento eu posso ter sobre a vida, sobre mim, sobre meus filhos, sobre a minha família mais próxima, né, no caso, marido, filhos, que eu não que faz com que eu saia do sofrimento. A vida se torna mais leve, gente. A vida se torna mais possível, mais suave, mais gostosa de viver. A gente não precisa carregar um peso, um fardo. A vida não precisa ser pesada, não precisa ter um fardo pesado para carregar e falar. Mas é um sofrimento na minha vida, todo mundo foi assim. Tudo para mim é difícil. Porque as pessoas da minha família morrem cedo. Porque tem doença. Isso é o sofrimento. Por quê? Por falta de conhecimento, a gente perece. Por falta de informação, a gente não adquire conhecimento. E também tem muita gente que tem conhecimento demais e não faz nada com ele, não aplica o conhecimento. Então, o conhecimento ele precisa ser aplicado. Precisamos conhecer a nós mesmos para a gente conhecer o outro que está à nossa volta. Uma mãe, por exemplo, que tem o conhecimento do setênio, ela vai aprender, vocês que são mães, vão olhar para esse conhecimento e falar: poxa, olha quanta coisa eu estava errando com meu filho pequenininho, com o meu filho adolescente, com o meu filho adulto. Poxa, como eu posso agora ajudar o meu filho, já que eu fiz coisas porque eu não sabia e acabei prejudicando, como é que eu posso, com esse conhecimento, ajudar o meu filho a ajustar o relógio biológico dele, ajustar uma sincronicidade da vida para que as coisas comecem a fluir? Porque, gente, a lei da atração é Deus em ação. Lei da atração é Deus em ação. Não existe uma fórmula mágica que a gente diga assim: eu vou aprender uma técnica para eu acionar a lei da atração, porque a lei da atração está acontecendo a todo momento, porque é a lei da causa e do efeito. E se eu provoco, se eu não tenho um conhecimento, e eu bato no meu filho, eu espanco o meu filho, eu não sei que aquilo vai causar nele um trauma. Se eu xingo, se eu grito, se eu brigo, se eu faço tudo que eu não poderia fazer, e eu mesmo que eu não saiba que existe a lei da atração, causa e efeito, o que eu vou construir para a minha vida? Um filho traumatizado, um filho agressivo.
É a lei da causa e do efeito. Eu atraí aquilo para mim. Eu fiz com que o meu filho fosse o que ele é. Quando eu tenho um conhecimento, eu modifico. Eu começo a ter uma outra compreensão da vida. Aí, a minha colheita é outra. Então, quando a gente fala, eu vou fazer com que a lei da atração, eu quero acionar a lei da atração, não é acionar a lei da atração, é modificar a base de conhecimento que eu tenho da vida para que eu acione o melhor da vida. Porque Deus nos deu todo o conhecimento. Agora, a gente não é obrigado a ter o conhecimento, a gente busca pelo conhecimento, mas o conhecimento está aí a todo lugar. Então, eu aciono um conhecimento que eu não tinha, me torno mais sábio, e a partir desse momento eu ativo a lei da atração positivamente para a minha vida. Esse conhecimento, gente, vai tirar vocês da escuridão, vai tirar vocês daquela névoa que às vezes a gente fica, ai, como é que eu faço com o meu filho? Como é que eu faço para educar uma criança que está aprendendo a ter limite? A gente sabe que até os 3 aninhos a criança ela tem o mundo girando ao redor dela. Vocês vão ver aí na teoria dos setênios, girando ao redor dela. É o momento de destronar a criança aos 3 anos. Mas como eu faço isso? Ai, meu Deus, será que eu tenho que bater, gritar, xingar, colocar de castigo? O que que eu faço? Dentro da teoria dos setênios, vocês vão conseguir entender de que maneira vocês vão poder trazer tanto para a criança quanto para o adolescente. Então, é muito importante. Então, fechando aqui a teoria dos setênios, nós vamos mudar agora para outra parte, que é a parte da numerologia.